Amém? Gostaria também de estar agradecendo nosso irmão Marcos, amém? Nossa irmã Ana Cláudia, amém? Pela oportunidade, amém? Que Deus venha abençoar vocês, amém? E eu creio que nessa noite o Senhor vai falar contigo. Alai de caia subcantar. A Bíblia nos diz assim: tudo que nós pedimos no nome dele assim fará. Amém? Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas eu quero dizer uma coisa com uma grande convicção. Amém? Se você tiver fé e realmente pedir com convicção, você recebe. Amém? O milagre ele só acontece quando você realmente acredita. O milagre ele só acontece quando você realmente dedica ao Senhor. Porque eu quero dizer para os irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Se você quer ver o sobrenatural acontecer na sua vida, você primeiro tem que acreditar. Você primeiro tem que agir com a sua fé. E você verá a vitória da parte de Deus. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Daniel, louvado seja o nome santo do Senhor, 6, versículo 23 até o versículo 28. Eu gostaria de estar pregando dentro da campanha, mas Deus colocou no meu coração, amém, para estar pregando outra mensagem. Hoje o Senhor quer dar uma injeção de ânimo para a igreja. Hoje o Senhor quer mudar e fazer o sobrenatural em algumas vidas aqui que realmente a live a sua tem clamado, tem pedido, tem chorado aos pés do Senhor. Se você acredita, dê um glória gostoso na live para o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 6, versículo 23 até o 28. O rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então o rei ordenou, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu rei tremam todos e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio dura até o fim. Ele livra, salva e faz sinais de maravilha no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro o Persa. Amém, irmãos? Pode se sentar. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. O versículo 27. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Deus no céu e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém, irmão? Gostaria que os irmãos lessem junto comigo. Amém? Amém, por favor. Amém? Vamos lá? Ele livra, salva, faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém, irmãos? Amém? Se você acredita, glória a Deus, que realmente ele livra, que realmente ele faz sinais de maravilha no céu e na terra, dá um glória gostoso. Glória a Deus, aleluia. Antes de adentrar nesta mensagem, eu começo a imaginar, eu começo a entender que no princípio, né, Candaçuba, desse texto, o rei Dário se alegrou e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu começo a compreender, queridos, que a cova muitas das vezes ela simboliza uma grande dificuldade, às vezes simboliza uma luta tremenda, às vezes simboliza uma solidão. A live canta súbia, mas um rei se alegrou quando realmente Daniel foi tirado. Existe
na escola, mas eu quero lhe dizer que o rei era amigo de Daniel. O rei, ele tinha um carinho tremendo a favor de Daniel. Louvado seja o amigo, e não é seu amigo. Às vezes no momento que você está chorando, está gloriando contra aquilo que você realmente tem para receber. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o interessante é que eu vejo, é que nem todo mundo, quando está em meio à prova, está em meio à luta, está em meio à dificuldade, consegue realmente estar com o seu psicológico, louvado seja o nome santo do Senhor, intacto, sob controle. Você observa bem que quando uma pessoa está passando alguma luta, alguma dificuldade, ou talvez em meio ao desespero, talvez perde o controle, não faz aquilo que realmente poderia ter feito, talvez age até de forma errada, mas louvado seja o nome santo do Senhor. Eu comecei a entender e vi que nessa mensagem o Senhor está nos ensinando, é que nem todo mundo é assim. Às vezes um é mais desesperado, outro é mais, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, outro é mais tranquilo, é mais suave, é de uma forma mais, como se diz, com sabedoria. E isso vem a dizer a mim e a você que em meio à luta, em meio à prova, você não pode desesperar, você não pode agir que está tudo acabado para você, porque louvado seja o nome santo do Senhor. Eu começo a entrar nessa mensagem e vejo que o Senhor ainda irá fazer reboliço em muitas vidas aqui neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que você me pedir, mas eu quero dizer para você, tenha convicção que a vitória vem. Acredita que o Senhor está aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Porque essa mensagem, irmãos, nos diz que quando realmente Daniel foi tirado da cova dos leões, então o rei trouxe todos aqueles homens que acusaram Daniel, que criticaram, que humilharam, que pisaram, que perseguiram Daniel, foram passar pelas mesmas provas que realmente Daniel tinha passado. Agora eu quero lhe dizer, querido, como Daniel passou pela prova sem ter machucado, ter ferido, Alaicaia, sub, cantarabassuga, sem ter passado nem sequer um arranhão na sua pele. Eu quero lhe ensinar nesta noite um segredo espiritual. Alaicaia, sub, cantarabassuga. Eu tenho uma convicção e certeza que jamais você vai esquecer disso. Você já viu que se você tentar ir no zoológico e pular numa grade onde ele não está, claro, evidentemente que ele vai te atacar. Mas nessa mensagem aqui, Deus nos mostra que o leão nem tocou no Daniel. Eu quero dizer para você que quando você está em santidade, quando você está adorando a Deus, quando você está glorificando a Deus, quando você está buscando a Deus, quando você está adorando a Deus, quando você está pregando o irmão, quando você está falando de Deus, a sua carne, ela cheira santidade, ela cheira purificação. E o inimigo, o leão, não pode tocar na sua alma. Você pode ouvir falar de alguns crentes que passaram por algumas dificuldades, algumas pessoas que levaram a arma na cabeça e a arma mascou e falhou. Mas é porque estava na santidade, estava na purificação, estava na dedicação. Talvez você nem esperava essa mensagem, como eu também não esperava. Mas Deus quer falar contigo nesta noite. Santidade, não importa se algo Deus, você está falando, você pegou, você falhou, você errou. A Bíblia diz: o diabo ele só sabe acusar, ele é acusador. Se você caiu, você falhou, a primeira coisa que ele faz é te apontar. O seu defeito, a sua falha. E o pior, que às vezes são aqueles crentes que não têm santidade, são os primeiros a alfinetar. Só para deixar o irmão, a irmã cair. Deus não chamou você para ficar prostrado. Deus não chamou você para ficar caído. Deus te chamou para glorificar o nome santo do Senhor. Deus te chamou para poder viver.
Depressão? Talvez. Ele canta súbia. Se sentiu que estava só? Ele cantará súbia, cantará súbia. Porque, irmão, como pode? Acredita em Daniel, você tem que estar lá na cova, no pior lugar. E o pior de tudo, que encontrou várias pessoas para oprimir, para julgar ele lá dentro. Mas só que eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês. Quem te chamou para fazer a obra, para adorar, para louvar, para pregar, foi Deus. E ninguém pode mudar essa história. Ninguém pode reter o seu chamado. Ele canta súbia. E aí naquele que não canta súbia, tem que estar parado. Ele canta súbia e cantará súbia. Porque a Bíblia relata cada um. O rei Dário constituiu vários, louvado seja o nome santo do Senhor, vários presidentes, vários satrapas, pessoas que realmente tinham um grau elevado para tomar conta do seu reino. E sobre esse mandato do rei Dário, ele estava escolhendo 3 príncipes, dos quais Daniel era um. E eu quero dizer, queridos, que era uma responsabilidade muito grande. Porque como pode alguém assumir uma responsabilidade de um reino, de um rei? Porque isso quer dizer que realmente o rei tinha confiança neles. O rei realmente achava ele capacitado e outros mais. Mas só, irmão, que quando realmente você está sendo testado, provado por Deus, e muitas das vezes surge uma grande oportunidade, você depara sempre com aquelas pessoas que não têm os mesmos objetivos, sempre com aquelas pessoas que não têm os mesmos sonhos que você tem. E a primeira palavra que eles têm é colocar você para baixo. O mínimo é falar: você não vai conseguir, não tem jeito para você, não tem solução. Alaide canta súbia e cantará súbia para você. Alaide canta súbia e cantará súbia. Mas Deus, ele é diferente. Nosso Deus é Deus de amor, é Deus de vitória, é Deus tremendo, é Deus que vai no oculto escondido, é Deus que está firmando alaide canta súbia, levando contra você e acha que vai acabar do jeito que eles querem. Mas Deus vem e fala: meu filho, eu sou contigo, não temas. Prevaleça, insista. Alaide canta súbia e cantará súbia. E o interessante é que, já que eles não tinham opção, não tinham jeito de enfrentar Daniel, juntaram aquela panelinha, como é sempre assim, sempre aparece alguém para juntar uma panelinha, e falaram: vamos dar um jeito nesse Daniel aí, vamos dar um jeito de parar o chamado dele, vamos dar um jeito de travar ele aí, porque esse negócio está errado. Eu quero dizer para cada um: o seu chamado ninguém pode parar. Se você realmente está buscando ao Senhor com convicção, alaide canta súbia, saia, que Deus vai te usar no milagre, Deus vai te usar na palavra, Deus vai te usar na aia súbia e cantará súbia, do jeito que Ele quer. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu comecei a pregar, a primeira palavra foi minha humilhação sobre a minha vida. Eu não aguentei calar, chorei, não podia debater, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os potestades malignos, tenebrosa neste mundo. Alaide canta súbia, alaramaiacei. E eu falava para um rapaz lá em Oliveira do amor de Deus. Eu estava na área súbia, não precisando de Deus. E esse rapaz chamava Rodrigo. E eu falava assim: Rodrigo, tenha fé, meu filho, não desanima. Tem pessoas em situação pior do que a sua. Deus vai te exaltar, Deus vai mudar a sua história. Mas ele não acreditou, queridos. Ele não quis saber nada de Jesus, achava que tudo é brincadeira. E um dia Deus falou no meu coração: abre a sua boca que eu vou te usar. Eu falei: Deus, acho que o Senhor está meio louco em cima, hein? Como é que vai querer me usar aí? Porque eu olho os grandes pregadores que tem nas igrejas que eu tenho passado, eu sou o menor do menor do menor, e olha lá.
Você vai querer me usar? Nesse dia, irmão, quando Deus me pôs na minha boca uma palavra para falar para ele assim: olha, não volte atrás, que se voltar atrás a dor vai ser maior. Só porque você tem duvidado da palavra de Deus, só porque você tem duvidado do poder de Deus, Deus manda te falar dessa forma. Terás experiência com Deus e com o diabo. Com Deus não se brinque, irmãos. Ou você é crente ou você não é. Ou você busca de verdade ou você não busca. Para Deus, Deus não quer mundo. Deus quer ser crente. E aquele rapaz, um dia, foi para a roça e começou a pensar nas palavras que eu tinha dito para ele. E ele lembrou que Deus tinha usado a minha boca para falar com ele que ele ia realmente ter experiência com Deus e com o diabo. De repente, ele sentado de frente ao rancho dele, apareceu, louvado seja o nome santo do Senhor, um homem com a capa preta em cima do anaiaçuga, em cima do arame da cerca. E onde aquele homem da capa preta andava, saía da lareira de fogo para lá e para cá, fazendo barulho. Ele ficou desesperado. Ele falou: Deus, o que é isso? Aí lembrou da mensagem, lembrou da palavra. Porque quando Deus realmente tem uma obra, queridos, às vezes, muitas das vezes, passamos por alguma provação. Você pode observar que quando você está na prova, você ora mais, você jejua mais, você dedica mais, vem mais da igreja. Mas se está tudo light, não, hoje eu não vou porque eu estou assistindo novela. Hoje eu não vou porque eu estou ouvindo no rádio aqui o jogo do Atlético e Cruzeiro. Decanto da sua, cara, decanto só. Decanto da sua. E aquele rapaz passou a mão no facão e falou: eu vou matar aquele rapaz, aquele demônio que está lá na grade, que está lá na cerca. Quando ele passou a mão no facão, a mãe dele segurou no braço dele e falou: meu filho, lembra daquele rapaz? Eu quero falar com aquele Deus que ele serve hoje. Se realmente você está vendo o demônio que ele falou que realmente ia ter prova, que Deus ia te provar e você ia ver, eu quero pedir para Deus me mostrar o que você está vendo agora. E aquela mulher começou a ver aquele homem de capa preta, para lá e para cá, com uma vareta de fogo. E ela falou assim, da mesma forma que ele orou lá em casa: em nome de Jesus, todo mal, sai. E aquele demônio foi embora. A primeira experiência que aquele rapaz teve, momentos em que realmente ele passou a vida semelhante a de Daniel. Tá bom já, filho. Depois desespero, de novo. Sozinho. Na hora que não tocou, vai ser liga de novo. Rapaz bom, de 19 anos, usou droga durante um tempo,